Pessoal, vou falar um pouco agora sobre eletroencefalograma, e que é um tema que os residentes pedem bastante. E obviamente eu não vou falar sobre tudo, né? Essa é uma especialidade dentro da neurologia, então é óbvio que eu não vou falar sobre tudo, é óbvio que eu vou falar só o básico para pelo menos você conseguir entender o que o eletroencefalografista, né? Não sei se é assim que fala, o que o neurologista lá ele colocou no laudo. Porque se você não tiver nem ideia disso aqui, você não consegue nem entender o que ele colocou no laudo. Então vamos lá. Quando você tem um sistema que você vai colocar os eletrodos na cabeça do paciente, esse aqui é o nariz dele, né? Todo bonitão. E aí você vai e coloca os eletrodos aqui, né? Por exemplo. Então, você põe os eletrodos. Os eletrodos aqui, vamos colocar aqui à direita do paciente, aqui à esquerda, né? Os eletrodos pares são à direita do paciente. Os eletrodos ímpares são à esquerda do paciente. Então, todas as vezes que você vê alguma coisa lá, sei lá, por exemplo, FP1 significa frontoparietal à esquerda, certo? Então, é assim que você se comunica. Então, já começando, continuando no assunto. Então, esses eletrodos que ficam aqui na região mais frontal são frontais, tem um eletrodo central, tem os eletrodos aqui temporais, tem os eletrodos na parte de trás aqui que são occipitais, parietais, certo? Então, pela sigla que você vai ver e pelo número, você vai entender aonde do cérebro que está, né, que acontece, que está aquele eletrodo. O eletrodo enxerga um diferencial de potencial elétrico de um para outro. Então, uma pessoa normal ela tem muitas ondas alfa e beta, né? Muitas ondas boas, vamos dizer assim. Essas ondas boas, elas vão ter uma variação grande, ter uma amplitude legal e tal, como se fosse assim, né? Então, tem uma amplitude legal, uma variação grande, o volt dela que é grande e tudo mais, certo? Então, beleza. Agora, se tem, então dos dois lados está assim. Agora, se você tem um paciente em coma, você vai enxergar ondas pequenininhas, com baixa voltagem, mais ou menos assim, ó. Então, ondas lentas, lentificadas, que ele vai falar lá, sugestivas de encefalopatia difusa grave e tudo mais. E aí, então, a esquerda e a direita, que são os pares, os ímpares e os pares, você vai, em todas as derivações, ele está enxergando isso. Então, encefalopatia difusa grave e tudo mais, certo? Agora, se você mais uma vez, com todo respeito à especialidade, pessoal, isso aqui é só um resumo para poder você pelo menos conseguir entender o que o cara colocou no laudo, tá? É só para isso. Não ache que você é especialista em nada só porque você viu isso aqui, é só para poder você ter uma noção, tá? Então, quando o paciente está no UTI e ele está em coma, muitas das vezes ele está tendo uma crise epilética e você não está enxergando. Então, tem um status convulsivo, né? O estado de mal epilético. Então, um M, né? O estado de mal epilético. Muitas das vezes, é lógico que tem critérios eletroencefalográficos para isso aqui e tudo, mas muitas das vezes o paciente ele vai estar fazendo em todas as derivações um negócio como se fosse uma TV. Então, a esquerda e a direita, eu comparo muito com o eletroencefalograma, é como se fosse uma TV mesmo. Então, ele está tendo discharges, né? Ele está tendo descargas elétricas em todas as derivações no lado esquerdo e direito. Então, o cérebro todo está convulsionando, certo? Como se fosse uma convulsão realmente generalizada. Então, é obviamente um estágio mais epilético, né? Afinal de contas, você está vendo que o cérebro todo está nesse prejuízo e muitas das vezes o paciente, com certeza, por ele ter feito a eletrocefalograma, ele já fez várias medicações. Então, é mais ou menos o que é o status convulsivo, né? Então, tá tudo muito ruim, vamos dizer assim, né? Só que, muitas das vezes, ainda mais no Brasil, que a gente não tem eletroencefalograma contínuo, então, muitas das vezes você vai fazer o eletroencefalograma de 1 ou 2 horas. Então, o eletroencefalograma que tem tão pouco tempo assim, ele é um eletroencefalograma que ele não vai conseguir muitas vezes pegar uma crise convulsiva. Então, o que você faz para tentar identificar se o paciente tem capacidade de fazer uma crise convulsiva? Você vai enxergar estados interictais. O que é isso? Geralmente, quando o paciente está convulsionando, ele convulsiona e ele não volta para um estado normal, que é aquela primeira que eu coloquei. Ele volta para um estado interictal. Então, ele retorna para um estado em que não está 100% normal. Então, você consegue enxergar características nesses estados interictais para poder você saber, mesmo sem pegar a crise, qual que é a gravidade daquela situação da elétrica cerebral da pessoa, vamos dizer assim, né? Então, primeiramente, se o paciente estiver tendo aqui descargas no lado esquerdo e o lado direito é só aquela onda de baixa voltagem da encefalopatia,
Aqui não vai fechar com uma crise convulsiva, né? Tem um espaço assim entre as discharges, entre as descargas elétricas aqui de onda baixa, mas elas se repetem em períodos, elas se repetem de forma periódica. Só que elas só se repetem à esquerda, por exemplo, sei lá, no fronto parietal 1 e no, sei lá, no frontal 3, sei lá, certo? Só dando um exemplo aqui, né? Aleatório. Então, aí ele está repetindo mais à esquerda. Então, você tem uma região do cérebro ali que está tendo um estado interictal, ou seja, ele não está condicionando naquela hora, mas ele vai condicionar ainda, provavelmente. Então, essa aqui é uma LPD. O que significa LPD? Lateral Periodic Discharge. Então, descargas periódicas laterais. A LPD está mais relacionada a crises convulsivas, certo? Então, quando você vê um LPD, você já sabe que o paciente provavelmente em algum momento do dia ele pode convulsionar ali, né? Então você associa mais a uma crise convulsiva, correto? Tá bom. Aí quando você tem essas descargas nos dois lados, então eu enxergo elas no FP1, mas também enxergo no FP4, por exemplo, que é ímpares e pares, a esquerda e a direita. Então você vê que tem essa característica dos dois lados. Aí seria uma GPD. Então o que é uma GPD? Generalized, não sei se é assim que é a pronúncia, Periodic Discharge. Então é uma descarga periódica generalizada, porque tem a esquerda e tem a direita. Então é uma GPD, certo? Então a GPD, ela é um ritmo assim que eu gosto de falar que ela é um ritmo um pouco mais bonzinho, vamos dizer assim. Geralmente ela pode estar relacionada à convulsão, mas também pode estar relacionada à encefalopatia e tudo mais. Ela não é tão relacionada à convulsão igual a LPD, por exemplo, certo? Então é um pouco diferente. Então ela é um pouco melhor, vamos dizer assim, né? Se eu posso dizer assim de forma científica, mas só para você entender na sua cabeça fazer essas, né? Então assim, pode sim estar associado à crise convulsiva, pode sim estar associado à mortalidade, mas é mais relacionado a encefalopatias e tudo, né? Certo? Então é isso aí, tá? Beleza. Aí tem os ritmos aqui, que são os ritmos delta, né? Então tem um ritmo, às vezes de um lado você tem aquela onda curta e tudo mais, que só a encefalopatia, só entre aspas, né? A encefalopatia mesmo. E do outro lado você tem aquele ritmo delta, certo? E aí, se de um lado tem um ritmo delta, eu não sei desenhar bem o ritmo delta, mas ele é mais apiculado, assim, você tem que ver ele para você entender. E do outro lado é a encefalopatia, então a LRDA, que é uma Lateralized Rhythm Delta Activity, alguma coisa assim, né? Então, ele é um ritmo lateralizado delta. Então, você só enxerga o ritmo delta, nesse caso aqui do lado direito, por exemplo, das ondas pares. No lado esquerdo você já não enxerga tanto, né? A LRDA, ela tem suas particularidades, mas eu vejo muito ela em pacientes que têm encefalopatia e tiveram lesões estruturais graves de um lado só, tá? Então, assim, ela tá ali no meio termo, vamos dizer assim, né? Mas isso, é mais ou menos isso aí. E tem a GRDA, que está bem relacionada a encefalopatia metabólica, né? Por exemplo, bulimia, aumento de amônia no paciente mesmo que está com encefalopatia hepática, essas coisas. Então, ela tem um ritmo delta aqui, dos dois lados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então é uma Generalized Rhythm Descarga, é uma descarga delta generalizada, vamos dizer assim, né? Uma atividade delta generalizada. Então é GRDA, muito relacionado com encefalopatias, certo? E aí você tem também, na questão do eletroencefalograma, uma coisa bem interessante que chama BIPID. Então, as bípedes são quando você tem aqui esquerda e direita, então você tem uma característica de descarga à esquerda e outra à direita, por exemplo. Então, se eu tenho características diferentes, então, por exemplo, o frontoparental 1, o frontal 3 e tal, aqui à esquerda está com essa característica. Aqui à direita, o occipital 4 e o frontal 6, por exemplo, só um exemplo, né? Não sei nem se chega a 6 o frontal. Mas eu falo assim, esses pares estão aqui nessa característica. Ou seja, de um lado tem uma característica, do outro tem outra característica, tá vendo? As descargas são diferentes. Então, nesses casos, é uma bípede, que é uma descarga periódica dupla. Então, de um lado tem uma, de outro tem outra. As bípedes, elas são muito ruins, elas são muito relacionadas à mortalidade, inclusive. Eu vou mostrar uma figura agora.
Por quê? Porque de um lado o paciente está tendo um estado interictal e de outro estado interictal, como se fosse assim, né? Então, ou seja, está bem desorganizado o cérebro dele, tem muita chance de evoluir com algum evento de mortalidade ali, é uma doença muito grave que está levando aquilo ali, porque desorganizou os dois lados do cérebro. É mais ou menos esse o raciocínio, tá? E tem também uma coisa chamada CIRPIDs, que são quando a pessoa faz um estímulo, né? E a partir desse estímulo, a pessoa, então, por exemplo, a pessoa está aqui com encefalopatia grave, aí tem um estímulo aqui, que inclusive no eletroencefalograma geralmente ele mostra onde tem um estímulo, e a pessoa começa a fazer um estado interictal qualquer aqui, certo? Então, essa é uma CIRPID. Às vezes, as ondas lentas, elas são ondas que estão generalizadas aqui. Quando essas ondas lentas elas são mais nos eletrodos frontais, que vai ter o nome dele aqui, então F1, F3, né? A esquerda, a direita, ela tem uma onda mais lenta do que no resto do traçado. Isso é uma FIRDA, que é uma onda mais lenta frontal. Então ela tem uma característica diferente, mais associado a encefalopatias também metabólicas, certo? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, acho que a principal figura que tem no eletroencefalograma, mas antes eu vou mostrar os modificadores, certo? Então, o que são os modificadores? Com o passar dos anos, o pessoal foi vendo que, por exemplo, se a pessoa tiver uma descarga assim, ou se a pessoa tiver uma descarga assim, essa descarga aqui, às vezes ela é um pouco pior, porque ela é mais afinada, entendeu? Então ela é mais S, ela é mais sharp, né? Então ela é mais pontiaguda, né? Às vezes a característica é uma característica diferente, porque ela é uma característica... Então, se o eletroencefalografista, igual eu falei, não sei se o nome é isso, né? Mas se o profissional de eletroencefalograma, né, que é o neurologista, ele vê essas características, ele pode aplicar modificadores, né? Então, às vezes, você, por exemplo, ao invés de ter só uma LPD, por exemplo, você vai ter um LPD+. O que significa esse mais? Que ele viu alguma coisa que mostrava para ele que tinha que modificar, que era mais importante esse ritmo aqui, entendeu? Então ele vai, como é que se diz? Ele vai destacar a importância de que tem coisas dentro do ritmo que levam ele a destacar isso aqui, certo? Então, eu sem querer parei de gravar. Então, o neurologista, ele vai saber, porque às vezes, vamos supor, o paciente faz uma discharge aqui, mas aí ela faz assim e tal. Ela não fica periódica, não assume o ritmo nem equital e nem interictal, ou seja, nem o ritmo de convulsão, que é o equital, e nem o interictal, que é o ritmo de altamente, que tem esses padrões. Mas ela vê que de vez em quando ela dá uma discharge, de vez em quando ela dá uma descarga, como se fosse uma extracístole isolada, por exemplo, né? Então, ela percebe que o paciente, ele tá com a hiperexcitabilidade cortical, ou seja, às vezes não tem um ritmo de contínuo interictal, não tem um ritmo interictal, não tem um ritmo ictal, mas ele assume formas em que o cara consegue, pela experiência dele, perceber que o paciente pode sim desenvolver, que aquela região é uma região que pode desenvolver ainda atividade epileptogênica, correto? Aí você fala assim para mim, Gabriel, mas o neurologista lá da minha cidade, ele colocou um negócio lá, escala to help to be de 2, escala to help to be de 3. Que porcaria é essa, né? Então é o seguinte, quando você tem uma escala to help to be, significa que ele fez essa escala e aí ele viu se a frequência periódica tem uma frequência periódica acima de 2 Hz, a pessoa ganha um ponto. Se tem descargas epileptogênicas, ganha mais um ponto. Se elas são lateralizadas, igual eu falei, às vezes ela até não cria um estado de LPD, mas ela é mais lateralizada. Tem descargas lateralizadas de vez em quando. Ou seja, mais à esquerda, por exemplo, ela ganha mais um ponto. Né? Então, quando é só de um lado é pior. Por isso que a LPD é pior do que a GPD, vamos dizer assim, né? Pior entre aspas, né? Mas ela tem mais risco de crise convulsiva e tudo mais, certo? Quando ela é periódica, também é pior, também ganha um ponto. Aqui é a única hora em que esse tema difere da cardiologia na minha análise, assim, na minha comparação com as duas áreas, né? Porque quando é periódico na cardiologia costuma ser melhor, né? Aqui, se for periódico é pior, significa que ele está criando um curto-circuito periódico que em algum momento ali vai desenvolver uma crise convulsiva. Então, se é rítmica, também ganha um ponto. E se já tem uma crise no eletroencefalograma que já foi vista, ganha mais 2 pontos. E aqui, ó, se a pessoa não tiver nenhum desses pontos, a chance dela condicionar é de 5%. Se tiver 10 a 15, 2, 25 a 30. Aí vai aumentar até chegar em 4 ou mais, que é acima de 70% de crise convulsiva. Então,
Você tem como criar um raciocínio por essa escala. Mesmo que você não use essa escala, mas você pode entender mais ou menos o porquê que o neuro colocou, pelo menos para saber o que é isso, de onde é que vem isso, né? E também você pode entender o que é pior na cabeça do neurologista baseado nessa escala. Então, ela foi uma escala, basicamente, pelo que eu entendo, que eles foram vendo o que é pior de alguém que está ali na lida fazendo os laudos desse exame, né? E colocaram nessa escala como se fosse uma forma sistematizada para prever o risco de crise, certo? Então, ela é uma escala para tentar prever o risco de crise baseado no eletroencefalograma que você já tem, que você já fez. Se eu não me engano, ela foi validada para eletroencefalograma contínuo, mas no nosso caso aqui na realidade brasileira, é um encefalograma de 1 ou 2 horas, né? Então é um eletroencefalograma que não é contínuo. Então é um eletroencefalograma que, baseado naquele tempo que ela ficou, às vezes a gente tenta prever se no resto das outras 24 horas que ele não está monitorizado, ele vai desenvolver crises ou não. Então, para mim, por mais que talvez não seja validado para exatamente isso, pelo que eu entendo, mas é uma escala bem importante para o Brasil, já que o paciente às vezes teve um trauma cerebral grave e você não vai conseguir fazer uma eletroencefalograma de 24 horas nele igual você faria num país desenvolvido, correto? Então, eu espero ter ajudado e, para finalizar a aula, eu gostaria de mostrar para vocês o que para mim é, na verdade, o que resume toda a aula, né? Que é esse gráfico aqui. Então, aqui você vê que ele coloca mortalidade e associação com seizures, que é convulsão, né? Então, a GRDA é bem benigna, você vê que ela tem uma baixa mortalidade, uma baixa associação com convulsão, né? A CIRPD, você já vê que ela tem baixa mortalidade, tem mais associação com convulsão. A LPD, você vê que ela está bem associada à convulsão, que foi o que eu tentei explicar, né, quando eu expliquei. A LRDA a LRDA é mais para cá, mais para benigna, igual eu também já falei. A GPD ela também é mais para cá. Pode ter um pouco de aumento de mortalidade da GPD, porque ela está associada com outras doenças. Então, por exemplo, tem uma encefalopatia grave lá que o cara tem. Então, se o cara tem uma encefalopatia grave, existe, né? O paciente tem uma encefalopatia grave, existe então o risco do paciente ter uma GPD e depois ele vai acabar falecendo pela doença que levou ele a ter uma GPD, né? Então, que desorganizou o cérebro dele para ter uma GPD. Então, está um pouco mais relacionado à mortalidade do que à crise convulsiva. E a BIPD, que está altamente relacionada à mortalidade, né? Na minha cabeça, né, pelo que eu entendo de tudo que eu estudei, por conta da situação que eu expliquei é como se fosse assim, como se fosse um BAVT, né? Então, de um lado do cérebro ele está funcionando de uma forma, de outro de outra. Então, o cérebro está completamente desconectado. Isso leva a uma gravidade muito grande, foi uma doença que causou uma gravidade muito grande, né? Então, é uma mortalidade alta e também não é desprezível o risco de crise convulsiva, certo? Mas muito relacionado com mortalidade. Então, pessoal, para finalizar o raciocínio, se é tudo que é generalizado costuma ser mais bonzinho. Por quê? Qual que é o raciocínio? Significa que aquela coisa que está afetando um lado do cérebro está afetando o cérebro inteiro por igual. Então, é uma substância, uma amônia, uma ureia, alguma coisa assim que está afetando o cérebro inteiro. Então, o cérebro inteiro está assumindo um ritmo lento ou um ritmo intraeptal. Então, se o cérebro inteiro está assumindo isso, significa que é uma coisa externa. A encefalopatia é causada por algum agente externo. Agora, se ela é lateralizada, significa que tem uma região ali que ela está pior. E essa região ela pode ser bem epileptogênica. Então, quando é lateralizada, é pior. Quando a descarga ela tem acima de 2 volts, ela é pior. Porque você tem que lembrar que o resto do traçado todo ele está geralmente com encefalopatia difusa. Então, com a voltagem bem baixinha. Quando em algum momento tem uma descarga com a voltagem muito alta, ou relativamente alta, significa que naquela voltagem ali, naquela descarga, ela teve uma energia suficiente para causar crise convulsiva. Então, todos esses modificadores, tal, quando ela é sharp, que ela é mais afinada, ela é pior por conta que ela não foi uma onda que ela veio e desorganizou aqui a elétrica cerebral e depois voltou. Ela desorganizou de uma vez e já voltou. Então, assim, se você for pensar na parte elétrica do cérebro, faz muito sentido todos os modificadores e a escala to help to be para ser pior nessa situação.